Olá, aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês a noção de funções. Eu vou trabalhar a noção de função por meio de conjuntos, ok? Bom, aqui na letra A, o exemplo A aqui, você tem um conjunto A que tem três elementos, que é o -1, o 0, o 2. E o B tem quatro elementos, que é o -2, o 0, o 1 e o 4. E ele está pedindo para associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Aí, através desses três exemplos que eu vou fazer aqui, eu vou explicar para vocês quando que é uma função e quando que não é uma função, ok? Bom, então aqui eu vou trabalhar através de... Vou representar aqui através de diagrama. Então eu vou colocar aqui, eu vou representar isso aqui, é o conjunto A. Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de conjunto A. E o conjunto A eu vou colocar os elementos aqui, que é -1, o 0 e o 2. E esse outro conjunto aqui eu vou chamar de conjunto B, que é o -2, o 0, o 1 e o 4. Então nós temos aqui quatro elementos, certo? Desse conjunto B. E ele está dizendo que é para me associar cada elemento de A, eu tenho que associar, ou seja, eu tenho que fazer o dobro dele e associar com o elemento B aqui. Então aqui é o seguinte, dobro quer dizer duas vezes. Então no meu conjunto, no meu elemento -1 aqui, se eu multiplicar ele por 2, eu vou encontrar -2. Então aqui você tem o elemento -1, ele está se relacionando com o elemento -2. Por quê? Porque teve uma regra aí, né? Que teve uma regra que ele está indicando aí, que ele está dizendo que é o dobro do elemento. Ele está dizendo assim, associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Então você tem que dobrar, ó, 2 vezes -1 vai dar -2. Agora o elemento 0. 2 vezes 0 é quanto? É 0. Então ele tá aqui se relacionando, o elemento 0 do conjunto A está se relacionando com o 0 do conjunto B. E aqui você tem, aqui ó, 2 vezes 2, 4. Então aqui você tem esse 2, ele está se relacionando com o elemento 4 aqui no conjunto B. Aí você fala assim, professor, mas como que eu sei que isso daqui é um conjunto ou não? Então, para mim saber que esse cara aqui é um conjunto, tem dois detalhes importantes aí que não pode esquecer. O primeiro deles é o seguinte, esse conjunto aqui, o conjunto A, ele é chamado de conjunto de partida. Por que eu sei que esse aqui é o conjunto de partida? Porque essa setinha, ela está saindo do elemento do A aqui, no caso, e ele está indo para o elemento de B aqui, certo? O conjunto B. Então tá aqui, essa setinha indica que esse elemento aqui, o elemento A aqui, ele é chamado de conjunto de partida. Vou até colocar aqui, ó, conjunto de partida. Esse é o conjunto de partida. E o conjunto B, ele é chamado de conjunto de chegada. Conjunto de chegada. Ok? Então é o seguinte. E qual que é o outro detalhe? O outro detalhe é o seguinte. Os elementos de A, ou seja, nesse exemplo aqui, o meu conjunto A aqui, no conjunto A, nenhum dos elementos do conjunto A, ele pode estar se relacionando, por exemplo, o -1, ele não pode se relacionar com duas pessoas aqui no elemento B, certo? Por exemplo, eu não posso fazer isso daqui, ó. -1 está se relacionando com -2 e 1, não posso. Toda vez que tiver isso daqui, já não é um conjunto, ó. E outro detalhe, o primeiro detalhe que eu tinha falado para vocês é o seguinte, o conjunto A, todos os elementos do conjunto de partida têm que se relacionar com alguém do conjunto B, certo? Do conjunto de chegada. Aí você fala assim, beleza, então na minha primeira dica aí que eu tô falando, nenhum elemento de A está deixando de se relacionar com alguém do conjunto B. Todos eles estão se relacionando com alguém lá dentro, certo? O outro detalhe é o seguinte, cada elemento aqui tem apenas
ele tá, por exemplo, o menos 1 está se relacionando somente com o elemento em A, o 0 está se relacionando apenas com o elemento em B, e o 2 também está se relacionando apenas com o elemento. Então isso daqui eu posso dizer que isso aqui é um conjunto, certo? Isso aqui é uma função, certo? Então eu já sei que isso daqui, o conjunto A com o conjunto B, A em B, ele representa o quê? Uma função, certo? Nesse conjunto B aqui você tem aqui, ó, o conjunto A, eu vou desenhar aqui também, ó. O A você tem o 1, o elemento 1 e o elemento 3. O conjunto B você tem, no conjunto B você tem aqui o 2, o 3 e o 4. Então é o seguinte, agora vamos ver. Aí qual que é a regrinha que ele deseja que você faça aqui, ó? Ele está dizendo o seguinte, associar cada elemento de A um valor maior em B. Ou seja, cada elemento de A, cada elemento de A vai se relacionar com o elemento maior em B. Por exemplo, se eu pegar o elemento 1 aqui, ele vai se relacionar com 2, porque 2 é maior que 1, que é a regrinha que ele está dizendo. O 1 ele está se relacionando com o 3, também que o 3 é maior que 1. E o 1 também está se relacionando com o 4, que ele é maior que 3. E o elemento 3, ele não se relaciona com 2, porque o 2 é menor que 3. O elemento 3 não se relaciona com 3, porque ele é igual a 3. Ele está dizendo que tem que relacionar com um elemento maior. Então o 3 está se relacionando apenas com o número 4 aqui, certo? Aí a pergunta é o seguinte, isso daqui é uma função ou não? Isso daqui ele não representa uma função. Lembra da primeira regrinha lá que eu falei para vocês? Da primeira dica que eu tinha dado para vocês? Primeiro você vai olhar o seguinte. Primeira dica você vai olhar. Todos os elementos de A tá se relacionando com alguém de B? Sim, tá, beleza. Então todos os elementos de A tá se relacionando com o elemento em B. A segunda dica os elementos de A, por exemplo, o número 1 aqui, ele está se relacionando com três elementos em B. Isso não pode acontecer, isso não existe. Por exemplo, o número 1 aqui, ele tem 3 valores aqui, ó. Ele tem 3, é como se tivesse 3 resultados por 1. Não pode acontecer. Pode acontecer o contrário. De, por exemplo, o número 1 se relacionar com o 2, vamos supor, e o 3 se relacionar com o 2. Isso pode. Mas isso daqui não pode acontecer, porque o número 1... ele está se relacionando com mais de um elemento em B, não pode. Então, é o seguinte, cada elemento de A tem que se relacionar apenas com um elemento em B. E todos os elementos de A tem que se relacionar com alguém em B, senão não é conjunto, senão não é uma função, certo? Então, isso daqui eu posso escrever que não é função, isso aqui, ó. Não é uma função. Já isso daqui é uma função, isso aqui, ó. Isso aqui sim, é uma função. Ok? Agora vamos para o exercício C. No exercício C, você tem aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, para ficar mais fácil para mim indicar aqui em cima. Vou apagar a letra A aqui. Vou ficar muito apertado aqui. Bom, aí na letra C tá assim, ó. A letra C. Eu vou pegar o conjunto A que tem 0, 1 e 2. Isso aqui é o conjunto A. E o conjunto B, ele tem 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok? Beleza. Qual que é a regrinha? Qual que é a regrinha? A regrinha é o seguinte, associar cada elemento de A ao seu igual valor em B. Então, o que ele está dizendo assim? Eu tenho que pegar todos os elementos de A e associar o igual valor lá no B, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Por exemplo, o elemento A aqui, o elemento no conjunto A, o elemento 0, não tem ninguém igual a ele no conjunto B, certo? Não tem ninguém. O 1, tem o 1 aqui, ó. O 1, ele é igual, o 1 em A é igual ao valor, é igual ao B, certo? Ao 1 lá em B.
e o 2 é igual ao seu valor em 2. Aí a pergunta é o seguinte, isso daqui é uma função ou não? Isso daqui também não representa uma função. Por que que não representa uma função? Porque, ó, primeira regrinha lá que eu disse para vocês, né? Primeiro detalhe lá, todos os elementos de A tá se relacionando com alguém lá em B? Não, porque o elemento 0 aqui, ó, esse elemento 0 aqui, ele não está se relacionando com ninguém lá no B. Pela regrinha que foi passada aqui, ó, ele não se relaciona com ninguém. E se tem algum elemento em A que não se relaciona com nenhum elemento lá em B, então não é uma função. Então já quebra a lei da função aqui. Então não é função, ó. Não é uma função. Ok? Beleza. Pessoal, então agora vamos para a definição e notação de uma função. Bom, dado dois conjuntos A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente ao conjunto A e A a um único y pertencente no conjunto B. Aqui eu fiz o desenho aqui também em forma de diagrama. Então eu quero dizer o seguinte, que cada x aqui ele tem que se relacionar aqui, né, com um elemento em B, certo? No caso aqui, ó, cada x tem que se relacionar em um y aqui no elemento, no conjunto B aqui, ok? Então eu posso ler essa função aqui, ó, f, né, que é a função de A em B, ó, função de A em B. Então f de x é igual a y. Então eu dei um exemplo aqui, ó, exemplo, a função de A em B, f de x é igual a 3x. Agora eu vou inventar aqui, eu vou criar aqui alguns elementos aqui de A e de B. Eu vou chamar esse conjunto aqui de A. Eu vou dar aqui para o A, eu vou dar para o A aqui, ó, 1, 3 e 5. Esse aqui é o meu conjunto A, ok? E eu vou falar meu conjunto B aqui, eu posso falar meu conjunto B aqui, ó. Eu vou colocar no meu conjunto B aqui, ó, 3, 9, 15 e 20. Eu dei alguns elementos aqui para o B. Só para exemplificar aqui, ó. Aí ele está dizendo aqui, qual que é a lei de formação aqui? Qual que é a lei de... o que eu tenho que associar aqui? Ele está dizendo assim, que é para me multiplicar 3 vezes o valor de x e associar com o elemento em B. Então eu posso dizer o seguinte, para mim fazer isso daqui, eu vou apagar aqui, que é para mostrar para vocês como é que eu faço esse cálculo aqui, ó. Bem simples, tranquilo, ó. Pessoal, então ele está assim, ó. Ele tá assim, ó. Eu vou calcular assim, ó. Vou colocar aqui, ó. F de x é igual a quanto? A 3x. E eu vou calcular quem? F de 1. Através dos valores que eu tenho em A, no meu conjunto A, eu vou achar, no caso aqui é o x, ó. E aqui os valores de y. Então eu tendo o valor de x, eu acho o valor do y. Então eu vou fazer assim, f de 1. F de 1 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Então eu sei que esse elemento 1 aqui, ele está se relacionando com quem? Com o 3, ó. Ele está se relacionando com o elemento 3 lá do B. Agora vamos calcular agora o F de quem agora? O F de 3, ó. O F de 3 é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9, ó. 9. Então eu sei que esse elemento 3 aqui, ele está se relacionando com o 9 aqui, ó. Ok? Agora o F de 5, ó. F de 5 é igual a quanto? A 3 vezes 5, que é igual a 15. Então eu sei que esse 15, aqui, esse elemento aqui, ele está se relacionando, o 5 está se relacionando com o 15. Aí eu pergunto, a pergunta é, isso é uma função? Sim, é uma função. Por que é uma função? Vamos lá naquela regrinha lá, ó. Primeiro você vai olhar, todos os elementos de A estão se relacionando com alguém em B? Sim, todos os elementos de A estão se relacionando com alguém em B.
Aí a outra é o quê? A outra dica é o quê? Tem algum elemento de A que está se relacionando com mais de uma pessoa no elemento B? Não. Ó, o 1 se relaciona apenas com o 3, o 3 se relaciona só com o 9 e o 5 se relaciona apenas com o 15, ok? Então essas duas dicas aí, esses dois macetes que a gente tem que ter na mente é o seguinte. Primeira coisa você vai olhar, todo mundo de A, que esse cara aqui é chamado de conjunto de partida, esse aqui é a partida e esse aqui é a chegada. Professor, mas como que eu sei que, por exemplo, se o cara deu um exercício e ele deu um exercício montadinho já, e como que eu sei que o elemento é de partida e o elemento de chegada? É simples. Aonde tiver, por exemplo, aqui, por exemplo, o elemento 1, ele está saindo daqui e a setinha está indo para onde? Para o 3. A setinha está virada para onde? Para o 3. A setinha virada para o 9, a setinha virada por 15. Então eu sei que esse cara aqui é o conjunto de partida e esse aqui é o conjunto de chegada. É o início e o final, certo? Então, ou seja, ele está indo do A para o B. E a outra, o seguinte, e todos os elementos de A, que é o conjunto de partida, todos os elementos do conjunto de partida têm que se relacionar com alguém no conjunto de chegada, certo? E o outro o conjunto A, os elementos de A, eles jamais podem se relacionar com dois alguém lá do B, certo? Por exemplo, o número 1, ele não pode se relacionar com outra pessoa a não ser com 3. Tem que ser só com um elemento lá. Senão não é função. Então isso daqui é uma função. Para ficar mais claro, eu vou passar aqui alguns exercícios só para a gente esclarecer melhor esse esquema aí que eu estou falando para vocês. Ó. Então eu vou apagar aqui rapidinho e eu vou fazer aqui em forma de diagrama também, né, para vocês entenderem aqui um pouco melhor isso daí. Bom, no primeiro exercício está dizendo assim, ó, quais dos diagramas abaixo representa uma função de A em B? Nem vou escrever isso, vou só escrever a letra A aqui, ó. Mas a pergunta é, quais... Vou colocar aqui, ó. Bom, a pergunta é, quais dos diagramas abaixo representam uma função de A em B? Aí tem aqui, letra A. Na letra A você tem um conjunto que é 1, ou no caso aqui o elemento A é 1, 2, 3 e 4. Esse aqui é o meu conjunto A. E o conjunto B você tem 3, 5, 7, 9 e 11. Aqui esse exercício ele já deu montadinho aqui, ó. Ele falou que 1 está em B, o exercício está assim, ó. A setinha está para cá. Setinha. Setinha tá pra cá. 4 e 11. E a setinha tá pra cá. Aí, como ele já deu exercício, ele não deu lei nenhuma ele não indicou nada que você tem que fazer. Ele já deu exercício montado. Aí você olha pra cá. Qual foi a primeira dica que eu falei pra vocês? Pra mim saber se é uma função isso daqui ou não. Pra mim saber se é uma função ou não, o que ele tá dizendo? A primeira coisa é o seguinte. Todos os elementos de A está se relacionando com alguém em B? Sim. Pode ver que não tem nenhum elemento de A que não esteja se relacionando com alguém em B. A outra dica tem algum elemento de A que está se relacionando com dois alguém lá no B? Não. Então eu já sei que isso daqui é uma função. Por que eu sei que é função? Porque todos os elementos de A se relacionam com alguém em B e também não tem nenhum elemento de A que está se relacionando com mais de um alguém lá no B, certo? Aí você fala, professor, mas sobrou o 7 aqui, esse 7 aqui ele não está se relacionando com ninguém. Mas isso daqui pode, tá, gente? Só não pode acontecer no conjunto de partida, que esse aqui é o conjunto de partida e esse aqui é o conjunto de chegada. Por que eu sei que é o conjunto de partida e aqui o conjunto de chegada? Pela seta, ó. Essa setinha está indicando que ela está indo do 1 para
Ou tá indo do A para o B, ó, tá vendo? Professor, mas sobrou esse 7 aqui no conjunto de chegada. Pode acontecer isso? Pode. Não pode acontecer o contrário. Não pode sobrar ninguém aqui que não esteja se relacionando com alguém no conjunto de chegada, certo? O conjunto de partida, todos os elementos do conjunto de partida têm que se relacionar com alguém no conjunto de chegada. E nenhum conjunto e nenhum elemento do conjunto de chegada de partida pode se relacionar com mais de um alguém no conjunto de chegada, ok? Beleza. Agora vamos um próximo aqui. Ó, vamos um outro aqui, ó. Na letra B tá assim, ó. A letra B, deixa eu colocar aqui, 0, 2, 4, 6. Isso aqui eu vou chamar de conjunto A. E o outro é 3, 6, 9. 3, 6, 9. Isso aqui é o conjunto B. Aí tá escrito assim: 2 com 3, 4 com 6 e 6 com 9. Ok. Bom, aí, gente, aqui é muito simples, né, de falar. Lembra do esqueminha lá, ó, que eu falei no início e estou falando sempre aqui, ó. O conjunto A, isso aqui é o conjunto de chegada ou de partida. Por que eu sei que ele é de partida? Porque a setinha tá indicando que está indo tá saindo do conjunto A e indo para o conjunto B. Essa setinha está indicando, certo? Bom, aí o primeiro esquema que a gente pensou lá foi o quê? Primeira coisa que você olha, todos os elementos do conjunto de chegada, todos os elementos do conjunto de partida tá se relacionando com alguém no conjunto de chegada? Não, porque o 0 está sobrando aqui sozinho, o 0 está solteiro, ó. O 0 está solteiro, não está casado com ninguém, entendeu? Então, aí eu já sei que isso daqui não é um conjunto, não é uma função. Isso daqui não é uma função, ó. Uma função. Porque todo mundo tá fugindo da regra, né? Todo mundo de A tem que estar casado com alguém em B, certo? Beleza. Agora eu vou apagar aqui, vou passar mais um outro aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Letra C agora. Letra C. Na letra C você tem 1, 2, 3 e 4. Isso aqui eu vou chamar de A. E aqui você tem 5, 10, 15. Isso aqui eu vou chamar de B. Aqui tem o 1, está se relacionando com 10. O 2 está se relacionando com 10. O 3 está se relacionando com 10. E o 4 está se relacionando com 10. Beleza. Aí a pergunta é: isso daí é uma função ou não? Eu digo que é uma função. Por que é uma função? Todos os elementos do conjunto de partida tá se relacionando com alguém do conjunto B, do conjunto de chegada, certo? Ó, partida, chegada. Ah, professor, mas todo mundo de A, todos os elementos de A tá se relacionando com uma única pessoa no conjunto B. Isso pode? Pode, isso pode. Não pode o contrário. Não pode, por exemplo, o número 1 aqui, um elemento de A aqui, se relacionar o contrário, né? Não pode todo mundo de B se relacionar com apenas um elemento do conjunto A. Isso não pode, certo? Não é função, mas daqui é uma função. Por quê? Ó? Primeira regra. Todos os elementos de A estão se relacionando com alguém no conjunto B? Sim. A segunda. Tem algum elemento de A que está se relacionando com dois alguém no conjunto B? Não, está se relacionando apenas com alguém. O elemento 1 está se relacionando com 10, o 2 com 10, o 3 com 10 e o 4 com 10. Ou seja, todo mundo do A está se relacionando com uma pessoa lá no conjunto B. É com a única pessoa? Mas isso pode acontecer. Ou seja, esse cara, por exemplo, aqui, o número 1 ele está casado com B, o 2 está casado com 10, o 3 está casado com 10 e o 4 também está casado com 10. Isso não pode acontecer o contrário.
o 1 casar com duas pessoas no B. Não pode. Agora, todos os elementos de A podem se casar com a única pessoa no conjunto B. Isso pode, tá bom? Isso aqui é uma função, ok? Vamos mais uma aqui, ó, para finalizar. Ó, vamos na letra D. Na letra D você tem aqui, letra D, você tem o elemento 0, 4, 8. Isso aqui eu vou chamar de conjunto A. E aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu vou chamar de conjunto B. Aí aqui tá para cá. Aqui tá. Isso aqui tá o 2. O 4 tá por 4. E o 8 por 3. Aí, isso aqui eu sei que é o conjunto de partida, isso aqui é o conjunto de chegada. Como que eu sei disso? Voltando de novo, ó. A setinha tá saindo do conjunto A e indo para o conjunto B. A setinha, ó, ok? Tá mal feita a seta, mas é uma seta, ok? Bom, pessoal, aí eu pergunto, isso é uma função? Vamos lá, vamos dar a regrinha lá? Ó, primeira regra, primeiro esqueminha lá que eu falei para vocês. Todo mundo de A tá se relacionando com alguém no conjunto B? Sim. Beleza. Aí a segunda. Tem alguém de A que está se relacionando com mais de um alguém no conjunto B? Sim. Por exemplo, o elemento 4 está se relacionando com 2 e com 4 ao mesmo tempo. Isso não pode. Por exemplo, o número 4 é safadinho. Ele casou com 2 alguém do B, certo? Ó, ele casou com 2 e casou com o 4. Isso não pode, certo? Todos os elementos de A, voltando aqui de novo, todos os elementos do conjunto de partida tem que ter apenas um relacionamento aqui. Apenas um relacionamento aqui. Só que todo mundo de A pode se relacionar com um único alguém daqui. Isso pode, tá? Não pode acontecer o contrário. Então isso daqui é uma função. Tem problema da setinha se cruzar? Não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema nenhum da setinha se cruzar, ó. O 0 ele casou com 1, o 4 com 2 e com 4 e o 8 com 3. Isso não é função, certo? Não é uma função. Eu acho que deu para entender o que é uma função e quando não é uma função, certo? Usando esse diagrama aqui, né? Esse jeitinho de fazer, né? Noção de função por meio de conjuntos numéricos aí. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, ok? Valeu, fique com Deus. Até a próxima videoaula.